Salve, salve, galerinha! Estamos aqui mais uma primeira vez tentando fazer uma teleaula, tá? Vamos ver como vai fluir. Tem material no PDA para vocês acessarem, tá? Vários já acessaram. Deixar o comentário, tem atividade para ser feita lá. O material que eu estou colocando é sobre o que a gente já trabalhou, então está sendo um revisional para a prova que vai cair. E agora a gente está dando início a uma matéria inédita aí, que a gente não chegou a trabalhar antes do período de isolamento, que a gente vai começar então seguindo o livro, tá? Por enquanto foi o jeito que eu achei melhor aí para a gente experimentar. É a primeira vez que a gente está fazendo, vamos ver como que flui, qualquer coisa a gente muda. O ensino médio já conseguiu fazer teleaula ao vivo pelo Google Meet, que tem no PDA também. Então, depois a gente pode tentar. Tudo bem? Então, peguem o livro, o caderno, estejam num ambiente de estudo, né? Que aqui eu vou tentar fazer minha parte. Então, a gente está aí, vamos começar na página 36, o Brasil no mundo globalizado. Então, para a gente falar do Brasil no mundo globalizado, antes a gente falou do mundo e da globalização. A gente viu a velha ordem mundial, a gente viu a nova ordem mundial, a gente viu as fases do capitalismo, lembra? Então, as fases do capitalismo, a gente tem ali, né, o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e o capitalismo tecnológico que a gente está vivenciando hoje. Então, esses estágios, essas fases do capitalismo, que estão aqui, acabei de escrever aqui no cantinho do livro, tá? A gente tem que ter ela em mente para a gente fazer a análise que o livro está propondo aqui do Brasil, que é o Brasil no mundo globalizado. Então, a primeira crítica que a gente tem que fazer aí é que a nossa história no mundo já começa como colônia, tá? O capitalismo comercial, se a gente pegar lá nas primeiras aulas, que tem a datação, tudo, vai de 1492, quando se descobre a América, até o período da Revolução Industrial, 1750. E o que era a base, né, o motor do capitalismo nesse período? O comércio. O comércio na visão europeia, mas na nossa visão aqui, que fomos colônia, era a exploração das colônias. O Brasil e toda a América Latina, de 1500, anos da descoberta, até 1822, anos da sua independência, o Brasil foi uma colônia de exploração de Portugal. E a Argentina, o Uruguai, a Bolívia foram colônias espanholas. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa, o ponto de partida para a gente ter em mente. E aí o primeiro mapa que o livro traz aí, vocês acompanham no de vocês, é o Brasil na época do descobrimento. Descobrimento entre aspas, aqui já viviam povos, aqui já existiam os povos indígenas, né? Vários povos, os Guaranis, os Kaiowás, os Chavantes, tudo bem? Os Yanomamis. E na América Latina a mesma coisa, os Incas, os Maias, os Astecas, que a gente tem que ter em mente. Então, essa é a primeira representação aí feita pelos portugueses do Brasil. O que chama a atenção nessa representação aí? Que eles conheciam basicamente o litoral, que é por onde vai se dar a nossa colonização. Enquanto os espanhóis vão começar pelo Pacífico, os portugueses vão começar pelo Atlântico. Foi onde eles chegaram, né, em Porto Seguro, no dia 22 de abril de 1500. Certo? A data e simbólica do descobrimento, do ponto de vista deles, e da conquista ou invasão do ponto de vista brasileiro, dos indígenas. E o que eles vão fazer com o nosso território? Como a gente falou, o Brasil foi uma colônia de exploração. Então, o objetivo de Portugal e da Espanha não era povoar o nosso território, mas sim explorar o nosso território. Quando os espanhóis chegaram, né, no México, Cristóvão Colombo se deparou com uma civilização altamente desenvolvida, que era a Azteca, que já dominava a metalurgia,
dominava a arquitetura, a construção, tinha várias cidades, né? Tenochtitlan era maior do que Madrid, quando Cristóvão Colombo chegou e percebeu. Porém, quando os portugueses chegaram aqui, os indígenas do nosso litoral não tinham desenvolvido uma civilização tão grande. Então, ao mesmo tempo que Colombo já se deparou com o objeto da cobiça, que era o ouro, os portugueses não encontraram ouro aqui no Brasil no primeiro momento. Para não voltar com as caravelas vazias, né, a primeira forma de extração, de ocupação do território brasileiro foi levar o que a gente tinha em abundância aqui, que era o pau-brasil. E com o pau-brasil, né, madeiras de lei, animais, papagaio, arara, tudo, foi a primeira forma de extrativismo que se implantou no território brasileiro. Tá? Posteriormente, e isso está representado aqui nessa primeira imagem, a gente vê ali os indígenas, né, trabalhando como mão de obra escrava. Os escravos ainda não tinham vindo, estavam vindo nesse momento, porque Portugal já tinha algumas, não colônias ainda, mas pegavam escravos na costa africana. Tinha um mercado de escravos feito pelos mouros e traziam para cá, para a América, como mão de obra. Tá? Guarapari, né, é desse período aí. A gente fez ano passado, ou vamos fazer esse ano também, uma visita lá no centro, a gente vai ver que a nossa história está nesse período aí. Os jesuítas, né, Anchieta. Então, fase do capitalismo comercial. Ainda na fase do capitalismo comercial, o que os portugueses vão ver aqui na colônia? Já que eles não encontraram ouro, eles vão ver na colônia um potencial para produzir uma matéria-prima que eles não tinham lá, que era o açúcar. O açúcar, naquela época, tinha um grande valor econômico. O açúcar era raro. Não era igual hoje, a gente vai no supermercado e tem 5 quilos de açúcar fácil. Né? O açúcar era algo raro. E lá na Europa, o clima não é propício para o cultivo da cana-de-açúcar, porque o clima é temperado. Enquanto na América, no Brasil especificamente, o clima era ideal para o cultivo da cana-de-açúcar, que os portugueses já cultivavam nas ilhas próximo da África ali, Ilha de Açores, Ilha da Madeira, por conta do clima. Então eles começaram a produzir a cana-de-açúcar aqui no Brasil. Qual o objetivo da produção da cana-de-açúcar aqui no Brasil? Enriquecer a colônia? Não. Né? O objetivo do cultivo da cana-de-açúcar era exportar essa matéria-prima lá para a Europa, já manufaturada. Aqui no Brasil depois passou a ter os engenhos, né? E comercializar na Europa e na Ásia, que era o mercado da época ali do capitalismo comercial, onde estava brotando o capitalismo comercial. Então, isso gerou uma grande acumulação de riqueza para Portugal, para a Espanha, que também fez o cultivo da cana-de-açúcar nas ilhas da América Central, tá? Cuba, Porto Rico, República Dominicana, Haiti, e isso vai enriquecê-los. Quando que os portugueses vão descobrir o ouro aqui no Brasil? Só no século XVIII, por volta de 1750, eles vão descobrir o ouro em Minas Gerais. Então, até então, a capital do Brasil era Salvador, na Bahia. Era a parte mais importante economicamente do nosso território, onde estava a extração da cana-de-açúcar. E qual que era o modelo da cana-de-açúcar? Esqueci de falar. Era o plantation. O que é o plantation? Plantation está baseado em 4 princípios, né? Mão de obra escrava, latifúndio. O que é latifúndio? Grandes propriedades de terra. O Brasil foi dividido em 6 marias, né? Nas capitanias hereditárias. Então, ali, cada família era responsável por aquele território. E o objetivo era produzir cana-de-açúcar ali no Nordeste. Mão de obra escrava, latifúndio, monocultura. O que é monocultura? Um tipo de cultura sendo cultivado, no caso a cana-de-açúcar, que era o interesse deles e não do Brasil. E mercadorias voltadas para o mercado externo, para exportação, ou seja, o interesse da metrópole e não da colônia. A riqueza ia ficar com a metrópole e o subdesenvolvimento, a pobreza ia ficar na colônia, era o que acontecia. O ouro, como eu falei, foi descoberto no século XVIII, nas Minas Gerais, Goiás, né, região ali de Mato Grosso, Centro-Oeste, e isso vai tirar o eixo econômico do Nordeste e passar agora para o Sudeste.
Ouro Preto vai se tornar a cidade mais importante do Brasil. E a capital vai ser Rio de Janeiro. Ou seja, por que Rio de Janeiro, professor, e não Ouro Preto? Porque a nossa colonização fez com que, desde então, o nosso país estivesse voltado para fora. E no Rio de Janeiro ficava o porto. Né? Então a gente tem a Estrada Real, que liga essas cidades de Minas Gerais, Ouro Preto, Diamantina, Mariana, ao porto do Rio de Janeiro, que era onde era escoado esse ouro para outras cidades. Aqui a gente tem uma foto de Ouro Preto, né, que mostra a arquitetura da época, que hoje para a gente soa antiga, tudo, mas na época era o que tinha de mais moderno. Ouro Preto foi a região mais rica, o nome inicial, inclusive, era Vila Rica. Tá? Ouro Preto faz referência ao ouro. E, juntamente a isso, a agricultura do Sudeste não vai ser mais a cana-de-açúcar, mas vai ser principalmente o café, principalmente no estado de São Paulo, que vai ter um grande poder, principalmente no século XVIII, né, já que a gente estava na agricultura, e no século XIX. Aí a gente pode avançar para a página 38, que ele dá um mapa geral aí da organização do espaço brasileiro no século XIX. Século XIX de 1800 para frente, 1801 para frente. Tá? Até 1900. Então a gente está falando como que estava organizado o território brasileiro. Ó, vamos olhar a região norte do Brasil. Aí a gente tem o quê? As drogas do sertão e borracha. O que eram as drogas do sertão? Guaraná, açaí, né? Ovos de tartaruga, especiarias que eram encontradas aqui na Amazônia, que lá na Europa tinham um valor comercial muito alto. Tá? Temperos, plantas medicinais. Isso era a principal fonte, né, de exploração econômica aqui na região norte do Brasil. E a borracha, principalmente em Manaus e no Acre posteriormente. Tá? Partindo aí, agora seguindo a legenda, a gente tem o café, que até hoje é uma atividade econômica muito importante. Atualmente, Espírito Santo e Minas Gerais, os principais estados produtores, mas historicamente foi o estado de São Paulo, né, que concentrou esse poder dos cafeicultores, que ajudou a São Paulo a se industrializar, a gente vai ver mais para frente, e se tornar o estado mais rico e poderoso do Brasil. Tá? Seguindo a ordem aí, a gente tem o mate, lá no sul do Brasil, que é a erva mate do chimarrão, até por conta do clima e do consumo local. Então essa erva vai ser cultivada principalmente lá. Também no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, onde eles também têm um consumo do mate, né, na forma do tererê. A diferença é que ele é gelado, a diferença para o chimarrão. Seguindo a ordem, a gente tem o ouro e diamante, principalmente em Minas Gerais, Diamantina, mas também na região do Mato Grosso. A gente vai ter o fumo na região sudeste, algodão na região nordeste, cacau no sul da Bahia, que foi uma das regiões mais ricas do Brasil já no século XIX, né, Ilhéus, exportação de cacau, até que teve a praga chamada vassoura de bruxa, que devastou as plantações, e hoje o Brasil está retomando, principalmente aqui no sul da Bahia também, Ilhéus, Itabuna, Itabatana, até o Espírito Santo entrava aí, Linhares. E cana-de-açúcar e pecuária. Pecuária, reparem que está espalhada por todo o território, né, mas principalmente ali no centro-oeste e no nordeste do Brasil, tá? Onde começou, sempre teve presente no território. Mas também no sul do Brasil, está espalhado em todo o território de modo geral. Tudo bem? Pecuária, quando a gente está falando aqui, no caso do Brasil, principalmente bovinos, bois, gado. A gente tem mais gado do que gente. E, no entanto, a gente é o maior produtor de carne do mundo e a carne de boi é caríssima para o nosso povo brasileiro. Por quê? Por causa dessa mesma lógica que persiste até hoje, de primeiro exportar e depois abastecer o mercado interno. Isso é uma lógica colonial, desde o período da colônia até hoje. Tá?
Não somos mais colônia, mas a lógica predomina. A integração do território brasileiro, isso é importante, tá? Porque se a gente vê o território brasileiro ao longo do tempo, a gente vê que o Brasil era um grande arquipélago, né? Alguns pontos de desenvolvimento econômico, enquanto um grande vazio, principalmente no interior. Essa interiorização do desenvolvimento do território brasileiro só vai acontecer no século XX, em 1950, com a criação da cidade de Brasília, com a transferência da capital do Rio de Janeiro para o centro-oeste do Brasil, né, o Distrito Federal, situado ali no estado de Goiás, no centro do Brasil. Tá? Então isso vai mostrar a integração, como que a capital mudou, né, e o eixo econômico também. Inicialmente no Nordeste, depois no Sudeste, por conta da mineração, no Nordeste, por conta da cana-de-açúcar, Sudeste, mineração, depois café, depois indústria, e Brasília, por conta de uma política de tentar interiorizar o desenvolvimento, levar a população do Sudeste, do litoral, quer dizer, para o interior do país. Tudo bem? Então é isso que esses mapinhas aí estão mostrando, olhem com atenção, dá uma olhada na legenda. Avançando, o Brasil após a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial foi quando? 1939, anota aí, ó, até 1945. Então ele vai falar agora do Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. Depois de 1945. Tá? Como que vai acontecer a organização do território brasileiro? Reparem, lembrem que os países desenvolvidos, a Inglaterra fez a sua Revolução Industrial em 1750, quando inaugura o capitalismo industrial. O Brasil também? Os países subdesenvolvidos também? Não, né? O Brasil vai ter uma industrialização tardia, que vai acontecer só na década de 30, em 1930. Ah, antes de 1930 a gente não tinha indústrias não, Brasil? No Brasil não, professor? Praticamente não. O que a gente tinha eram algumas fábricas, né? Fábrica de macarrão, fábrica de calçado, menor porte. Mas a grande indústria, as máquinas, todavia, estavam na Europa. E a gente era meros importadores. Será que mudou? Faça uma reflexão. Tá? Então, é isso que ele vai falar aí, Brasil após a Segunda Guerra Mundial. Então, até 1930, praticamente, o Brasil era majoritariamente rural. 84% da população vivia no campo. Somente 16% vivia nas cidades. E a partir de 1950, isso vai começar a mudar. Né? Vai começar a mudar por quê, professor? Por causa do fator indústria. O Brasil vai passar a se industrializar. Vai sair da política agrária, do café. Até então, o café tinha um grande poder no Brasil. Os barões do café dominavam o poder econômico e político. Né? Quem era eleito presidente era de São Paulo ou Minas Gerais. São Paulo, Minas Gerais, Rio. Até hoje isso persiste um pouco. Tá? Então, o poder político e econômico, vocês já estudaram isso em história, estava centrado no café, na política agrária, dos barões de café. Isso vai mudar para a indústria, que vai se concentrar em São Paulo a partir da década de 30. E isso vai atrair a população para São Paulo. São Paulo vai se tornar a cidade mais populosa do Brasil, o estado mais populoso, com o maior número de habitantes, de indústria, e a população, consequentemente, vivendo na cidade. O urbano vai passar a ser a tendência, a modernidade, o campo vai ser tratado como antigo, arcaico. Então isso vai mudar muita coisa no Brasil. Né? Viver no campo e viver na cidade muda muita coisa. Quando a gente olha a geografia da população, que a gente estudou ano passado, a gente percebe, né, a mudança no número de filhos, na estrutura da família, os custos na cidade, os setores da população trabalhando. Né? No campo é agricultura, pecuária, extrativismo, na cidade é indústria, serviços, comércio. Então isso muda muita coisa. Tá? E é isso que ele vai trabalhar aí nas próximas páginas, vai chamar a atenção para o consenso de Washington,
tá? Vem no período aí da ditadura do Brasil, na década de 70, quando o Brasil vem, né, o Consenso de Washington, na verdade, já na década de 90, mas consequência do período da ditadura que a gente vai viver de 1964 até 1985. 21 anos de ditadura militar, que teve um crescimento econômico, mas um grande endividamento no período militar. Tá? Na década de 90, a gente tem a reabertura, aí, ou seja, o fim da ditadura militar e a volta da democracia, com eleições presidenciais, república, né, e inicia um novo período aí do Brasil no neoliberalismo, agora já na época do capitalismo financeiro, capitalismo tecnológico, as multinacionais, e é isso que vai determinar o presente. As privatizações, né? Se na ditadura militar o Brasil teve várias empresas estatais, a partir do neoliberalismo o Brasil vai privatizar grande parte dessas indústrias. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, hoje Vale, entre outras empresas. Isso começa com Fernando Collor de Mello, né? Itamar Franco, talvez, o presidente, década de 90, e continua com Fernando Henrique Cardoso, quando tem o pico, né? Mas continua com o Lula, continua com a Dilma, continua com o governo Bolsonaro, essa mesma política aí de neoliberalismo, de privatizações. Tudo bem? Aí ele traz um texto sobre a década de 90, quando a Vale foi leiloada, Vale do Rio Doce. Né? Hoje, quem nasceu na década de 2000, tudo já nem tem essa, nem lembra, né? Não sabe dessa história, mas a Vale era uma empresa pública, estatal. E, por último, ele vai trazer a questão, para a gente fechar a aula aí, que já estão com um tempo, ele vai trazer a questão aí da concentração de renda e exclusão social no Brasil, que a gente já discutiu um pouco quando a gente falou de globalização, países subdesenvolvidos, tá? Isso mostra aí, ó, quão grande é a exclusão social no Brasil, né? Ele trouxe um dado aí de taxa de abandono escolar. O que seria exclusão social? Né? Será que todos têm acesso à saúde, à educação no nosso país? Existe uma inclusão social? Ou é grande o número de excluídos socialmente, que não tem acesso à saúde, que não tem acesso à educação? Tudo bem? Então, isso fica claro que nos países que foram colônia, nos países que, mesmo após a independência, seguem a lógica da colônia, de exportar matéria-prima e importar tecnologia, na divisão internacional do trabalho, se especializaram em produtos agrícolas, tá? Isso contribui para o subdesenvolvimento. A gente tem que ter em mente, né? A gente já trabalhou isso, que o desenvolvido e o subdesenvolvido são dois lados da mesma moeda. Para um estar desenvolvido, o outro contribui e fica subdesenvolvido. Tá? Balança comercial e os principais parceiros econômicos do Brasil hoje, no século XXI, período de globalização. Olha a imagem que está aí, ó, uma imagem típica do nosso estado. Né? Vitória, o segundo porto mais importante do Brasil, perdendo apenas para o Porto de Santos. E olha aí, quanto minério, provavelmente, vamos ler a legenda aí, ó. E aí, Vitória, navio cargueiro para carregamento de minério de ferro para exportação no porto de Tubarão, em Vitória, Espírito Santo. Tá? Então, isso aí, ó, quando a gente está ali na terceira ponte, que a gente vê cheio de navio, olha para a direita, né, indo daqui para lá, cheio de navios, são filas de navios europeus, japoneses, que estão ali para abastecer e escoar esse minério de ferro que sai daqui a preço de banana. Tudo bem? E depois a gente compra os produtos tecnológicos, o carro, o computador que a gente está utilizando, o celular. O que é o nome disso? O livro traz aqui commodities. O que são commodities? Nome importante aí, produtos de origem primária, né? Minerais agrícolas e que ainda não passaram por processo industrial, ou seja, a matéria-prima no estado bruto, é o que a gente exporta. Né? A Samarco, que hoje está fechada, é um exemplo. O que a Samarco exporta? A Samarco exporta pelotas de minério de ferro. Ela não beneficia esse minério de ferro, ela apenas pelotiza. Tudo bem? E assim
como esse exemplo, a gente teria vários outros. Como ele trouxe aí, as principais commodities que o Brasil exporta. Isso são dados, né? Soja, petróleo cru, carne de aves, celulose, milho, minério de ferro, açúcar, café, farelo de soja e carne bovina. Ou seja, tudo matéria-prima. Né? Não estamos exportando tecnologia, não estamos exportando conhecimento, não estamos exportando valor econômico agregado. Então a gente exporta produtos altamente importantes para a sociedade, que a sociedade não vive sem, porém de baixo valor agregado, sem beneficiar. Então os lucros são pequenos. Destino das exportações. Aí, ó, quais são os principais parceiros comerciais do Brasil hoje? O primeiro aí, China, de azul, certo? Depois Estados Unidos, ou seja, as duas principais potências do mundo. Ah, olha a lógica colonial aí, ó. Para eles estarem desenvolvidos, minério, a soja, né? Tudo está saindo das ex-colônias. Não mais Portugal e Espanha, mas as potências hegemônicas de hoje. Aqui estão produzindo, né? Olha o seu celular aí de onde que é. Olha o seu computador, a sua televisão. Ela está sendo produzida onde? Nos Estados Unidos. Olha quanto custa aí os produtos que vêm desses países para gente. E origem das importações. Está aí também, ó. China, Estados Unidos, como eu acabei de falar, né? De onde vêm os produtos tecnológicos. Tudo bem, galera? Então, vamos encerrar por aqui. Exercícios. Fazer as atividades aí da página 45 até concluir o livro. Tá? Para a próxima aula que a gente retornar, a gente corrigir e começar o livro, o C2. Tudo bem? Antes de fechar a aula, a gente tem aqui no Para Fixar, na página 48, um esqueminha da aula de hoje, tá? Uma cronologia do desenvolvimento territorial do Brasil, a organização do território. Tá? Vale a pena olhar depois com calma. Sintetiza o que a gente falou na aula de hoje. Tá? Um resuminho importante. Fechando, tem atividade no PDA, vamos fazer, participar, está sendo avaliado, tá? Vamos manter o isolamento social aí por enquanto. Estamos doidos para voltar, ansiosos, saudades. E vou me despedindo. Paz, amor e humildade. Valeu. Tamo junto.